Eu não sei em que data você está assistindo esse vídeo, mas eu no caso estou gravando ele no dia 22/9/2022. Ou seja, eu estou na reta final do mês de setembro e com isso eu estou na reta final também do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Você me pergunta. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira onde ela foca em falar assuntos como ansiedade, depressão e suicídio. Lembrar da gente que esses assuntos são reais, que esses problemas são reais, o mal que eles podem trazer pra gente e quão importante é bom a gente ter isso atualizado. Sinceramente, eu gosto da ideia do Setembro Amarelo, mas eu fico bem triste em saber que a gente precisa de uma data específica no mês para as pessoas lembrarem de um assunto tão sério que, na minha opinião, deveria ser falado todo ano em escolas, em programas de TV, etc. Justamente porque a minha geração, e talvez a sua geração que está assistindo esse vídeo, ou seja, a geração Z, pessoas que nasceram de 1995 até 2010, porém você tem alguns sites da internet que falam que a geração Z é de 1995 até as pessoas que nascem nos tempos atuais. Então quem nasce agora em 2022 também faz parte da geração Z. Essa nossa geração é a geração que mais sofre com ansiedade e depressão de todas as gerações. Por quê? Porque a gente nasceu dentro da tecnologia, principalmente dentro da internet. E a internet é uma porrada de informação para o nosso cérebro. E isso pode ser tanto de informações boas como de informações ruins. E para a gente jovem que está aprendendo agora como a vida funciona, isso pode ferrar de vez com a nossa cabeça. Então, por exemplo, você acorda um dia e descobre que vai ter uma reforma trabalhista, onde agora a aposentadoria vai lá para os seus 60 anos de idade. Você percebe que, você provavelmente, a minha geração e a sua geração, não vai mais se aposentar. A gente vai trabalhar o resto da nossa vida. Aí você descobre que cada dia está mais difícil de conseguir emprego no país. E quando você finalmente encontra um emprego, pode ser que você esteja trabalhando com algo que você não goste e ainda esteja recebendo pouco. Esse pouco que você vai investir numa faculdade ou num curso profissional. Vai ficar 3, 4 anos estudando para você conseguir aquela profissão que você tanto deseja alcançar. Para no final, depois de toda essa etapa de estudo, você descobrir que você não vai, muito difícil você vai conseguir alcançar aquele emprego justamente por conta que está difícil de arrumar emprego no país. E outra coisa, você pode ficar 3 anos, 4 anos estudando para no final tu até conseguir um emprego e quando você for ver não é aquilo que você gosta de verdade. Então com tudo isso, com todas essas informações, mas os problemas que um jovem já tem na cabeça dele, os próprios problemas de casa, a sua cabeça vira uma bagunça, vira um PT, uma perca total. E daí isso pode te levar a uma ansiedade muito alta, uma depressão muito alta. Meu nome é Gabriel Silva de Andrade, professor Alexandre me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Vamos começar falando sobre ansiedade. Ansiedade é algo essencial para a sobrevivência humana. Por quê? Ansiedade é nada mais ou menos do que uma forma instintiva do nosso cérebro de dizer que se nós cometemos certa decisão, pode levar a gente a um mal no futuro. Então, é um medo do futuro. Isso é ansiedade. Ansiedade é um medo que você tem de um futuro próximo. O problema é quando você ativa a sua ansiedade e você não consegue sair dela. Você fica preso num círculo de pensamentos negativos e você não consegue sair desse círculo para o mundo real para tomar uma decisão no presente para te tirar dessa situação. Existem vários tipos de ansiedade, mas os sintomas são bem parecidos entre os tipos de ansiedade. Insônia, tremedeira nas mãos, erro na fala, no momento de falar você não conseguir falar, soltar para fora o que você está falando, falar travado, etc. Entre outras coisas, entre outros sintomas de ansiedade. A primeira ansiedade, o primeiro tipo de ansiedade é o estresse de ansiedade generalizado. O estresse de ansiedade generalizado, ele é o mais comum de todos e ele ocorre geralmente quando você tem uma vida muito corrida, estudo, trabalho, casa, e você fica pensando em toda essa responsabilidade que você tem. Com isso, você acaba tendo muita insônia, você acaba não conseguindo se concentrar direito no seu dia a dia, porque você fica muito pensativo com os outros problemas da sua vida. O segundo tipo de ansiedade é a ansiedade de separação, que é muito mais comum em crianças.
justamente porque crianças não estão acostumadas ainda a ter percas na sua vida. Bom, a ansiedade de separação, ela ocorre geralmente quando, o nome já fala, quando você perde algo que você era muito apegado, seja uma pessoa, um animal, um lugar onde você morava, e quando você perde isso, você acaba criando uma ansiedade de separação que você fica basicamente, você perde o seu contato social com as pessoas, você fica bem fechado no seu campo. Como eu disse, é mais comum em crianças. As crianças, imagina você é uma criança que tem que suportar a separação dos seus pais, que você agora vai ter que mudar e morar em outra cidade com crianças novas que você não conhece. Um filme que fala sobre isso é o Divertidamente, que pode parecer um filme infantil bobo, mas ele fala sobre um assunto muito sério que é esse tipo de ansiedade. O terceiro tipo de ansiedade é o mutismo seletivo. É você falar de forma nervosa, você fica nervoso ao falar com outras pessoas específicas. Você não consegue falar direito, você engasga bastante, você treme bastante. É o tipo de ansiedade que você pode sentir ao apresentar um trabalho na escola, quem sabe, para os outros alunos. Você não consegue falar direito, soltar para fora, você fica muito fechado, não conseguindo sair, sabe? Outro tipo de ansiedade é a fobia, que também é um tipo de ansiedade. A gente tem medo e a gente tem fobia. Medo é algo controlável. Você tem medo de algo, depois você chega, consegue controlar e consegue passar por aquela situação. Então assim, medo de agulha. Tu chegar lá no hospital, você tá com medo de tomar a injeção, a agulha, mas você vai, toma a injeção e você fica de boa. Agora, a fobia é um medo não controlado. Ou seja, só de falar que você vai pro médico, você já fica ativa aquela ansiedade, você fica com aquele medo horrível. Outro tipo de ansiedade é o ataque de pânico, que é o limite do limite do limite do limite. Ou seja, é quando você tá com um nível de ansiedade tão alto que o seu coração começa a bater forte, você fica com falta de ar, altas trepidações no seu corpo fica todo se tremendo. Pessoas que já tiveram ataque de pânico falam que é como se você fosse morrer. Sendo que outra coisa é que o ataque de pânico, ele pode ocorrer em momentos que você não está ansioso. Ou seja, em momentos que você está tranquilo, de boa, e daí do nada, puf, você tem um ataque de pânico e isso te destrói. A ansiedade tem cura? Sim, tem cura. E a melhor cura da ansiedade é você botar pra fora o que você está sentindo. Então, se você tem algum problema, conversa com alguém sobre ele e essa pessoa pode te dar uma solução. Ou às vezes pode ser algo tão besta, algo tão bobo, que enquanto você tá falando com a pessoa, você já se solta, entendeu? Você já se solta e você percebe, quer saber o que eu tô preocupado não é nem realmente preocupante assim, não é algo tão sério quanto eu imaginava. Tem remédios para ansiedade? Sim, tem remédios para ansiedade. Só que os remédios, eles só curam, digamos que, os sintomas colaterais da ansiedade. Então, por exemplo, se você tem tremor enquanto você está ansioso, os remédios vão parar esse tremor, entre outras coisas. Se a gente já falou sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão. Depressão não é tristeza, são coisas diferentes. Tristeza é algo momentâneo, é algo que você sente agora e você supera. Tristeza é algo bem mais leve e é algo que todo mundo vai passar na vida, não tem jeito. Todo mundo vai passar por um sentimento de tristeza na vida. O problema é a depressão. Como eu posso dizer, às vezes é um estado de tristeza onde a pessoa ela pode ficar dias, semanas, meses, anos nesse estado de tristeza, onde ela só fica alimentando seus próprios pensamentos negativos sobre você mesmo. Você não consegue sair desse mar de pensamento negativo e muitas vezes as pessoas com depressão se fecham, justamente porque boa parte da sociedade ainda acha que depressão é besteira, coisa que não é. Depressão pode sim matar uma pessoa levando ela ao suicídio. Então as pessoas com depressão também elas têm uma perca imensa de fazer o que elas gostam. Elas ficam muito fechadas no mundo dela também, dentro do quarto e tal. Um exemplo de depressão, um dos mais conhecidos que se tem, é o vocalista da banda Linkin Park, Chester Bennington. Não vou saber agora falar o nome dele.
mas ele se suicidou em 2017, se eu não me engano, e sim, ele tinha depressão e a depressão levou ele ao suicídio, infelizmente. E um dos países, se não é o país que mais sofre com depressão, é um dos países que mais sofre com depressão, é o Japão. O Japão tem altos níveis de depressão, de jovens se suicidando, justamente porque é um país onde a pressão para você se tornar alguém é muito maior. No Japão, aqui no Brasil, cara, se você tira um 5, um 6 na escola, tá de boa. Se você tira um 7 no Japão, você é motivo de piada. Literalmente, os professores pegam, depois que as provas são feitas, que é passada a nota das provas, é colocada na parede do corredor principal, assim, no mural do corredor principal da escola, a nota de todos os alunos. E se você estiver entre aqueles que tirou 6, 7, você vira motivo de piada na escola. E sobre trabalho também, no Japão, se você trabalha num escritório junto com outros funcionários e você termina o seu trabalho, você não vai sair do seu trabalho apenas quando o último funcionário terminar o seu serviço. Ou seja, se você terminou o seu trabalho a tempo, você vai ficar lá esperando o outro funcionário terminar o serviço dele e você não consegue chegar em casa para descansar ou dar atenção para os seus filhos, o que fazem as crianças ficarem cada vez mais solitárias no país. Sendo que aquele funcionário que atrasou o serviço, ele se sente culpado imensamente porque não era a intenção dele de fazer aquilo, entendeu? E daí ele começa a suprir essa carga, todo esse peso. Então é um país onde ou você é perfeito ou você é perfeito. Não existe um meio termo. Então as pessoas sofrem muito com isso. Então você tem vários jovens que basicamente desistem da vida social. Ficam presos em seus quartos, no computador. Eles não falam com pessoas nem na internet, nem em Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não conversam com pessoas de jeito nenhum. E só ficam trancados dentro de quartos. Ocorrem casos onde a pessoa ela morre dentro do quarto dela sem ninguém saber de tanto tempo que ela fica lá trancada, sendo que existem empresas que elas trabalham somente com isso no Japão. Ou seja, existem empresas que são chamadas porque quando uma pessoa morre dentro de casa e o corpo da pessoa morta fica muito tempo dentro da casa, o cadáver do defunto se espalha pelos cômodos da casa. Então tem empresas que cuidam desse tipo de limpeza para depois vender o apartamento, vender a casa. Isso também acontece não só com jovens, mas também com idosos no Japão. Inclusive é o que mais acontece, são de idosos depois da aposentadoria se trancarem dentro do seu quarto, não quererem saber de ninguém, de Deus e o mundo, e morrerem dentro de casa. Então, depressão tem cura, como ansiedade? Sim, tem cura. Só que é muito mais difícil de curar a depressão do que a ansiedade em certos casos. E também é a mesma coisa da ansiedade, você conversando com outras pessoas. Ansiedade e depressão não é brincadeira, é algo muito sério. E, por favor, se você tem algum problema desse tipo, converse com outras pessoas sobre o seu problema. Pegue pessoas de confiança e desabafe com elas o que você sente de tão ruim, sabe? E também, se você preferir, vá atrás de um psicólogo para ele poder te ajudar. Meu nome é Gabriel Silva de Andrade e essa foi minha apresentação sobre ansiedade e depressão. Espero que vocês tenham gostado.